Lançamento do Sanches, segunda trave, Veríssimo! Gol do Santos! Lucas Veríssimo! Na marca de 29 minutos de jogo. Abre o placar na Vila Belmiro, no cruzamento. Salve, nação santista, eu sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Estamos aqui sempre com o Longo e o Matheus. Fala, Longo! Fala, Felipe, fala, Matheus. Um grande abraço à nação santista, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Fala, Felipe, fala, Longo, um abraço para a torcida santista, com mais uma vitória na Libertadores. É isso aí. Bom, para começar o episódio de hoje, a gente vai falar dessa partida que o Santos venceu 1-0, segunda partida aí da Libertadores. O Santos é o líder do grupo G, com 6 pontos. O Santos venceu o Delfim do Equador, a primeira partida da história contra essa equipe. 1-0, primeiro tempo ali razoável, mas ao longo do jogo, realmente, no segundo tempo, o time caiu bastante de produção. Até anotei aqui 4 chutes diretos ao gol em 90 minutos, né? Em todo o jogo. De 15 chutes no total, 4 em direção ao gol. Um deles foi o gol do Veríssimo, que deu a vitória ao time santista. Longo, você acha que o desempenho foi aceitável? Não, de forma nenhuma. Dizer que o desempenho foi aceitável você está cometendo um erro bastante grande. O desempenho do Santos foi ruim. Ao contrário do que você disse, eu não acredito que o Santos tenha ido bem no primeiro tempo. Acho que o primeiro tempo já foi um pouco sonolento e no segundo tempo foi para você dormir de vez. Um time um pouco displicente, em alguns momentos desorganizado, que parecia que não estava a fim de jogar. Eu até entendo que a falta da torcida, tudo isso influencia, mas eu esperava uma atuação melhor, principalmente porque nos últimos jogos o time vinha demonstrando evolução e parece que deu uma estagnada, né? Pelo menos nesse jogo contra o Delfim eu fiquei com essa impressão. Realmente um desempenho bem aquém do que a gente esperava. Eu até cheguei a palpitar 4-0, esperava um jogo bem mais tranquilo. A gente sabe que Libertadores não tem jogo fácil, mas o Santos realmente me passou a impressão de estar fazendo ali um jogo treino, só que isso quase custou caro, né? Enfrentou um time forte fisicamente, um time limitado, claramente limitado, mas forte fisicamente, e se o Santos bobeia mais um pouquinho ali, perde os 3 pontos, não é, Matheus? O que você acha? Sim, depois do jogo com o Mirassol, né, que o Santos fez um baita jogo. Exato. Muita gente falou que o jogo contra o Mirassol lembrou o Santos do Sampaoli. A gente esperava que o Santos ia ganhar por 3, 4, até 5, como você falou, e palpites de placares elásticos. Só que o Santos entrou, como o Logo falou, um pouco lento. A transição de bola do Santos foi lenta. O Santos não marcou a saída de bola do Delfim, que é um time bem limitado. E eu achei que o primeiro tempo do Santos não foi tão ruim, diferente do Longo, porque o Santos criou oportunidades. Teve a cabeçada com o Caio Jorge. O Santos podia fazer 1-0, então o Santos criou algumas situações e o Delfim não atacou. O Delfim teve um chute de fora da área no final do primeiro tempo e não criou outras situações. Já no segundo tempo, o Delfim atacou, o Santos errando muito passe. Eu acho que o que matou o Santos hoje, nesse jogo contra o Delfim, além da falta de intensidade, foi os passes. O Santos errou muito passe. O Jobson, o Lucas Veríssimo, teve acho que umas 5 ou 6 inversões de bola que eles tentaram tocar pro Soteldo e eles erravam. O Soteldo errando domínio de passe. Então eu acho que o Santos errou muito tecnicamente. O que matou o Santos hoje, principalmente, eu acho que foi a questão técnica. Os jogadores não estavam numa noite feliz. Esse ponto que você citou aí do Soteldo me chamou muito a atenção, uma partida muito abaixo. O Soteldo realmente... isso acontece, a gente sabe que o jogador tem mesmo aquela noite em que ele não está tão bem. Eu sinto que, de uma forma geral, faltou um pouco de concentração. Não acho que até houve aí quem citasse um possível cansaço, mas eu acho pouco provável. Claro que é uma maratona, mas o Santos tem que estar preparado para isso e não dá para colocar na conta de um possível cansaço aí esse segundo tempo abaixo da crítica, né?
Eu acho que poucos jogadores foram bem, realmente. E faltou aquele jogo mais verticalizado, né? Faltou explorar melhor as laterais, faltou criar alternativas diante de um time que veio para perder de pouco. Na minha opinião, o Delfim veio para Vila Belmiro para perder de pouco. É claro que a falta de torcida também, né? Você tem uma pressão a menos, então o Delfim ficou um pouco mais à vontade. Eu acho que isso também, até o Gesualdo citou isso na coletiva, né? Isso também influenciou um pouquinho aí. O Delfim jogou um pouquinho mais livre ali, sem aquela pressão ali no cangote que a gente sabe que o nosso alçapão sempre tem, independentemente da fase do Santos, sempre tem essa pressão, né? Mas o time bobeou muito e individualmente ali muitos jogadores mal, e acho que faltou concentração, faltou intensidade, faltou realmente aquele jogo pra frente, um jogo assim. O Santos parece que não estava tão. Parece que levou mesmo como jogo treino, um jogo fácil de vencer e quase se complicou, né? Foi o combo atuação do Santos, mais estádio vazio, mais a fragilidade do adversário, que ganhou uma partida em 2020, foi assim, a combinação perfeita pra gente dizer, o Santos fez um jogo treino, porque assim, tava sofrível. Se o Santos entrasse em campo com a camisa de treino, teria tido o mesmo efeito, porque foi uma atuação assim, bizonha, de tão ruim que foi. No segundo tempo, o Delfim assustou o Santos. O Everson fez umas 2 ou 3 defesas, rondou a nossa área, a área da defesa do Santos. Se o Delfim tem um pouquinho mais de qualidade, eu acho que o Santos perdeu o jogo hoje. Porque o Santos deu muito mole no segundo tempo. E principalmente, o Santos errava muito passe, eu volto a falar. O Santos errava o passe e voltava a bola pro Delfim. E o Delfim atacava. E como o Soteldo não volta para marcar, ficava um espaço no lado esquerdo. E o Delfim foi aproveitando e criando situações. Então, é um jogo para o Santos esquecer. E também para tirar algumas lições aí, né? Principalmente de que você não pode encarar nenhum jogo como se fosse um treino. E acho que é mais ou menos isso que vocês disseram. É claro que se o Santos tomasse um gol, talvez isso tivesse um efeito aí do time voltar a pensar mais no jogo, mas é o que o Matheus disse. De repente, se é um adversário mais qualificado, o Santos poderia tomar o gol, um ou outro jogador sente ali o gol e numa dessa até perde a partida enfim, um jogo realmente segundo tempo bem abaixo do que a boa parte da torcida, acho que a maior parte da torcida esperava. É claro que tem muita gente ainda bem ressabiada, bem aí com ressalvas em relação ao Gesualdo. Eu confesso que eu ainda não estou 100% confiante, ainda tenho sim um pé atrás, ainda quero ver como o time vai reagir ao longo dos jogos, mas eu estou um pouco mais esperançoso do que eu já estive lá atrás. Acho que todos nós aí estamos com um pouquinho mais de confiança, mas esse jogo me deixou uma pulguinha atrás da orelha. Eu espero que realmente tenha sido isso, acredito que foi mesmo, questão de uma certa soberba do time do Santos, entrou achando ali que tudo já estava meio que ganho, e considerando que foi meio que um treino mesmo, mas é importante a gente ficar atento e para que o time volte a render bem. O jogo contra o Mirassol, na minha opinião, foi o melhor jogo do ano. Acho que vocês têm a mesma opinião, né? Sim. O time foi muito bem. O Santos fez 30 minutos de primoroso. Podia ter feito 4, 5. Aquele jogo lá, se o Santos faz uns 6, 7 gols, não seria exagero nenhum. É claro que qualquer coisa que a gente falar sobre o jogo de hoje que não aconteceu, a gente vai estar entrando num campo de especulação, daquele famoso jogador, né, que sempre aparece, o Si. Mas hoje, o jogo de hoje, o que ele se desenhou era que se o Delfim fizesse um gol ali, o Santos não ia ter reação. Se fosse o gol do empate, fosse o Delfim tivesse aberto o placar, porque parecia que o Santos não estava jogando Libertadores. Parecia que era um campeonato qualquer. Exato. Era o típico jogo que quem fizesse o primeiro gol acabava o jogo. Sim, exatamente. 1-0 acabou o jogo, quem fizesse o gol ganhava o jogo. O Santos fez o gol e ganhou. Essa parte da intensidade, da falta de seriedade ficou muito, muito clara, né?
E o Santos deixou o Delfim chutar muito a gol, com todo respeito ao time equatoriano. O Santos tinha que ter se imposto, né? Tinha que ser um jogo controlado totalmente pelo Santos. O Santos deu muito campo pro Delfim e realmente correu um risco ali gigantesco de ter uma grande zebra hoje na Vila Belmiro. E aí, mesmo com essa atuação ruim, ainda assim o time é líder e disparou na ponta da chave, né? Sim. Um ponto que eu quero destacar nessa questão da tabela de classificação é que dos 4 jogos do grupo do Santos na Libertadores, 3 vão ser ou já foram com portões fechados. Porque na primeira rodada, Olímpia e Delfim e Olímpia, lá no Equador, teve portões fechados por conta do coronavírus. Aí, hoje o Santos e Delfim teve portões fechados por conta da punição da Conmebol. E Defensa e Justiça e Olímpia também vai ter portões fechados lá no Paraguai por determinação da saúde pública paraguaia, também com medo do coronavírus. De certo modo é algo até certo ponto estranho, né? É algo peculiar, é algo que a gente não está acostumado. Mas que o Santos vai encaminhando a classificação e vai encaminhando também para ser o líder da chave. Essa pontuação, ela realmente está interessante, né? O Santos está com uma margem boa. A gente só espera que o desempenho também acompanhe a pontuação, né? O Santos consiga. Para que o Santos realmente seja competitivo, como eu acho que pode ser. O que está se desenhando aí no trabalho do próprio Gesualdo é um time competitivo, mas que esse jogo contra o Mirassol ele se repita, que o Santos volte a ter essa postura, né? Aguerrida, uma postura... Inclusive, na parte da vontade, o Santos teve muito também lá contra o próprio Defensa e Justiça, né? Sim, mas contra o Mirassol também, o Mirassol errou bastante na saída de bola, acho que isso ajudou bastante o Santos e o Mirassol também quis jogar. E hoje o Delfim foi um time que ficou a linha toda atrás e também dificultou o jogo do Santos. Falando um pouco sobre o grupo, o Olímpio pega o Defensa, acho que quarta ou quinta, e se ficar empatado, o Santos, se ganhar na semana que vem, praticamente já está classificado. Então, ficou uma situação bem, bem favorável aí, principalmente já vem desse empate. Se realmente entre Olímpia e Defensa. Até certo ponto tá dando a lógica, porque o esperado lá quando teve o sorteio, todo mundo já apontava e tudo se desenhava para um grupo relativamente tranquilo para o Santos. Era um grupo que poderia ser um pouco traiçoeiro, mas que pela campanha que o Santos fez ano passado, pelos jogadores, pela tradição que tem, pelo peso da camisa, o Santos era, ao lado do Olímpia, o grande favorito do grupo. Eu acho muito pouco provável o Santos e o Olímpia não passarem, e acho que o Santos tem grandes chances de terminar como líder mesmo da chave. Acho que o Defensa pode surpreender. Também acho que o Olímpia vacilou empatando com o Delfim na primeira rodada, porque por mais que o Delfim jogou em casa, o Delfim é um time bem fraco e o Olímpia tem bons jogadores, então com resultado não tem surpreendente. altitude, né? Sim. Agora um ponto que o Matheus colocou é que o Mirassol realmente errou alguns passes ali na série de bola, mas o Santos também obrigou, de certa forma, o Mirassol ali, acabou favorecendo um pouco esses erros do time de Mirassol, né? Porque a pressão ali na série de bola foi muito bem feita. O próprio Jobson roubou bolas ali muito boas e eu acho que é um norte interessante aí o Santos tentar repetir essa atuação contra o Mirassol. É um bom caminho para o Santos aí ao longo da competição. Agora, independentemente da ótima partida contra o Mirassol e dessa partida muito ruim, principalmente no segundo tempo, contra o Delfim, eu acho que fica muito claro ainda para mim que o Santos precisa de um meia, né? Precisa daquele meia ali que pode ser, de repente, o próprio Robinho, né? Se a vinda for confirmada. E um lateral esquerdo ali para fazer um revezamento com o Felipe Jonathan seria também interessante. Acho que essas duas posições aí, para mim, são as prioritárias. Eu acho que lateral esquerdo mais urgente ainda.
Porque não tem reserva imediato pro Felipe Jonathan. Não tem sombra. Não tem. E eu acho o Felipe Jonathan muito bom. Acho que ele tem muito a evoluir, até porque ele é novo, é normal da idade. Mas a marcação ainda é um ponto que destoa um pouquinho nas atuações dele. Então eu acho que um lateral, assim, para dar uma solidificada defensivamente, uma opção mais forte na defesa, seria o ideal para compor o elenco. Até porque dependendo do momento do jogo, da característica do adversário, o Santos pode, por exemplo, como o São Paulo fez em alguns momentos, né, colocava ali o Jorge e o Felipe Jonathan mais avançado, meio que como um volante meia ali, né? Então você teria opções ali também. O Santos tem poucas opções de meio campo, né? De repente contrata um lateral esquerdo de qualidade, coloca o Felipe Jonathan e puxa esse lateral para o meio. Queria mais uma opção para o meio campo além da lateral. O Felipe tem números ofensivos bem interessantes lá no Paulistão, números bem bacanas, mas concordo com vocês, na parte defensiva ele ainda deixa um pouco a desejar, mas ele é muito novo, eu acho que ele vai evoluir bastante aí, se o Gesualdo souber também passar a experiência que ele tem e tudo, eu acho que o Felipe Jonathan tem um futuro bem, bem bacana, um jogador com potencial até para a seleção, sinceramente, eu vejo esse potencial nele. Eu nem vejo tanta culpa nele nessa parte da marcação, porque ele fica sobrecarregado. O adversário normalmente faz 2 contra 1, porque o Soteldo não volta. Então, lógico que ele pode melhorar na defesa, mas eu vejo mais como um problema do sistema defensivo do Santos, porque o Soteldo não volta. E a sua cabeça, como é que tá? São Paulo pediu sua contratação no Atlético? Trabalhei com o professor, trabalhei bem, ouvi esses rumores. A única coisa que eu peço aqui dentro do clube é uma valorização, onde a gente já tive propostas aqui dentro do clube e o clube não me valorizou até o momento. Então, assim, é difícil. Eu digo isso já diretamente para o Pérez, mas primeiramente falar do jogo, agradecer a Deus pela partida, pelo gol, e agora continuar essa sequência. Obrigado, Lucas. Lucas querendo ser valorizado, Milton. Bom, esse áudio que vocês ouviram é da entrevista do Lucas Veríssimo, autor do gol da vitória do Santos, logo após a partida para a Sport TV, cobrando uma valorização do Pérez, inclusive citou o Pérez nominalmente e dizendo que já trabalhou com o Sampaoli, né, em relação a essa proposta aí que o Atlético está desenhando e vai formalizar provavelmente nos próximos dias ou nas próximas horas para o Santos Futebol Clube. Sobre essa cobrança pública do Veríssimo, você pensa, Longo? Não concordo. Há um ou 2 programas eu citei aqui que o Santos ele carecia de lideranças na ocasião ao citar sobre a volta do Robinho, uma possível volta do Robinho. E eu citei o Veríssimo como um dos potenciais jogadores a serem líderes do Santos. E quando o Sanches sai de campo contra o Delfim, ele entrega a braçadeira de capitão para o Veríssimo. E aí termina o jogo, o Veríssimo vai na câmera do Sport TV e solta essa pérola que ele soltou, cobrando o Pérez publicamente. Não acho que foi a postura de um líder, acho que um líder resolve os problemas internos internamente, porque qual a necessidade de expor para a imprensa, de expor para terceiros, para quem quer que seja? Roupa suja se lava em casa. E parece que o Veríssimo está querendo lavar a roupa fora de casa. Então eu não concordo com isso. Acho que o Veríssimo errou feio. Mas ao mesmo tempo eu espero que as partes se acertem, né? Perder o Veríssimo hoje seria muito ruim. Se entregar 15 milhões de euros, pode entregar lá para BH. Aí é outra conversa, né? Mais de 60 milhões de reais na conta. Por um zagueiro, né? Por um zagueiro, exatamente. O Veríssimo, o Pérez a gente sabe que esses dias ele até falou isso, né? Que alguns criticaram o Pérez, disseram, mas ele tá tratando o jogador como mercadoria. Mas o Pérez, às vezes eu acredito que falta ali um pouquinho de
de tato, de saber escolher melhor as palavras mesmo. E a gente sabe que o Pérez não é um gestor perfeito, a gestão do Santos comete seus erros. Mas a gente tinha aquela informação, inclusive o Lance noticiou, de que se o Veríssimo não saísse para um time europeu nessa janela, que foi encerrada há pouco tempo, ele renovaria o contrato. E aí eu não sei se internamente o Pérez voltou atrás de alguma questão que prometeu, eu não sei exatamente o que acontece internamente, mas eu concordo com o Longo. Eu acho que é um problema interno, eu acho que isso tem que ser resolvido ali, né, entre os dois. Até algumas pessoas, alguns santistas falaram, mas será que isso já não foi feito? Será que ele já não fez essa cobrança interna? Mas eu penso que, né, em que ajuda ele fazer isso para a TV? Né? De repente a repercussão aí acaba ficando toda voltada em alguns veículos. Poderia ficar voltada mais ao jogo, pode ficar mais voltada essa declaração dele. Então acaba havendo um certo dano à instituição. Então acho que faltou ali um pouco de tato também para o Veríssimo, um pouco mais de sangue frio e insistir com essa resolução interna. Eu tenho certeza que se ele procurar o William é um rapaz que se mostra, na minha opinião, muito profissional, o William vai tentar fazer esse meio campo, vai tentar levar isso até o Pérez de uma outra maneira, tentar ajudar a solucionar essa negociação. Sou a favor, sim, de que isso se resolva, de que ele possa ficar. Acho que se ele realmente se sentir mal e quiser ir embora, o Santos tem que fazer o máximo para conseguir o máximo lucro possível. Acho que se ele sair, a venda tem que ser muito vantajosa para o clube, para a instituição que investiu nele aí desde muito jovem. Eu percebo que ele gosta bastante, mostra uma identificação com o clube, mas ao mesmo tempo a gente não sabe até que ponto aí existe uma influência do empresário. Eu achei um pouco estranho, né? E não é a primeira vez que o Veríssimo faz essas cobranças aí mais públicas e tal. Eu acho que às vezes falta um pouquinho de bom senso, né? De tentar resolver isso de forma mais interna. É o que eu penso. O que você acha, Matheus? Primeiro ponto, que ele tem contrato até 2022, meio do ano. Então, ele está cobrando valorização, mas ele assinou em 2017 uma renovação de contrato. Segundo ponto, que é a renovação da Gabriela Brino do Lance. O Santos está negociando com o Veríssimo essa renovação antes dessa proposta do Atlético, mas acho que o Santos está oferecendo um valor e o empresário quer mais. Então tem esse impasse financeiro. Mas o Santos está tentando renovar o contrato do Veríssimo. E eu acho que, como o Longo disse, tem que resolver internamente. Eu vejo que o Veríssimo tem um problema com o Pérez, porque o Pérez ia vender o Veríssimo, acho que pro Torino da Itália, para um time francês, porque depois o Pérez mudou de ideia. O Pérez mudou de ideia e na última hora não quis vender. Então eu acho que o Veríssimo ficou com o bode do Pérez. Ano passado o Veríssimo cobrou o Pérez publicamente por causa de salário atrasado. Então eu vejo que o Veríssimo não gosta do Pérez, então ele joga essas declarações publicamente para atacar o Pérez, porque os dois não se dão muito bem. É um jogador que, na minha opinião, é o pilar da nossa zaga, um dos melhores jogadores do elenco. Eu ainda acredito que vai haver uma solução, ele vai continuar. Acho que vai haver um final aí bom para todas as partes. Ele continua, de repente no meio do ano pode até sair para um time europeu aí, mas ele fica ao menos até a janela do meio do ano. Mas realmente fica um clima ali, uma situação ruim. Agora fica essa repercussão, porque é uma fala que gera repercussão, não tem jeito. Acho que o jogador deveria ter pensado melhor antes de soltar isso para a imprensa, e também não sei até que ponto, né? É que nem o Matheus falou, de repente se é algo pessoal, tudo bem, ele conseguiu atacar o Pérez, mas para a negociação em si, em que isso ajuda? Não consigo ver em que isso poderia ajudar. Ele coloca a faca no Pérez, né? O Pérez dá um aumento para ele, que a torcida agora vai cair em cima do Pérez. Mas eu acho que ao mesmo tempo o tiro deu uma saída pela culatra, porque ao mesmo tempo que ele coloca a faca no Pérez, eu também vi muitos comentários criticando a postura do Veríssimo. Muita gente criticando o Veríssimo. Muita gente. Já. Muita gente. Acho que tá dividido.
Tá dividido aí, uma parte criticando o Pérez e outra parte tá praticamente ali 50%, 50%. Metade, metade. E o Pérez não pode deixar isso acontecer. Ele acho que é o quinto, sexto jogador que critica ele publicamente. Ele tem que chegar nos caras. Eu não sou fã do Pérez, eu acho que ele faz muita coisa errada, eu acho que tem coisa que ele faz certo, mas não pode deixar isso acontecer. Ele tem que chegar no Lucas Veríssimo, dar uma multa nele, falar com ele. Não pode todo jogador que fizer renovação, quiser ser valorizado, reclamar publicamente do presidente. Exato. O presidente responde pelo Santos, ele é o nosso representante. Mancha o clube publicamente. Sim. Eu acho que esse ponto é bem interessante, porque isso é muito recorrente, né? Isso acontece muito, jogador, o ex-técnico, não pode tem mesmo um gênio complicado. Houve uma trégua ali quando o autor chegou, depois o negócio virou novamente aquela briga pública, troca de farpas pública via imprensa. Mas quando muitos jogadores começam a fazer isso, é sinal de que está faltando ali, né, um comando interno. Um comando interno também é um sintoma, né? Teve o do Cuca também, quando o Santos teve a escalação regular do Sanches, o Cuca falou que o Santos tinha que melhorar muito administrativamente. Detonou a diretoria. Sim. Acho que falta ali também ter um controle melhor. Eu acho que cabe sim, pode caber sim. Com certeza tem uma regulamentação interna em relação a isso. Cabe sim uma multa, né? Porque realmente a instituição acaba ficando... acaba tendo uma repercussão negativa para a instituição, né? Para o clube, que é quem paga os salários do Veríssimo. E pelo que a gente sabe, os salários estão em dia. Então, enfim, nem teria essa, entre aspas, justificativa também para o jogador chegar. Enfim, eu acho que é algo que realmente é interno e quando começa a vazar muito é sinal de que falta comando mesmo. É conturbar algo que nos últimos jogos parece que se acalmou. Sim, exato. O time estava começando a entrar no rumo, começando a ter uma perspectiva um pouco melhor, muito diferente daquela do início do ano, que era bem, assim, assustadora, na minha opinião. E aí o jogador vem e solta bomba para a imprensa. Você espera a autorização, tá liberado, ele contra a Volpe, partiu Sanches! Gol do Santos! Bom, novamente, trocando aí o assunto, vamos falar agora sobre o clássico Sansão. O Santos enfrenta o São Paulo próximo sábado, dia 14, às 7 horas da noite, no Morumbi. O Santos tem 15 pontos, lidera o Grupo A. O São Paulo, com a mesma pontuação, lidera o Grupo C do Paulistão. O que vocês esperam desse jogo? O Santos vai com força total? O que vocês pensam sobre essa partida aqui? Vai ser importante, de repente pode sacramentar aí uma classificação que já está muito próxima, né? Muito perto aí para o Santos. É praticamente impossível o Santos ficar fora, né, da próxima fase do Paulista. Sim, o grupo é fraquíssimo. Ponte Preta, Oeste, Água Santa, horrível os times. O Santos os dois rebaixados de momento são do grupo. Se o Santos perder todos, no final o Santos classifica ainda. Então eu não sei se ele vai com força máxima ou se vai poupar. O São Paulo tem quase certeza que vai escalar sub-11, porque ele vai jogar amanhã contra o LDU. No domingo pegou o Botafogo e escalou sub-11, só molecada. Depois, na outra semana, tem outra rodada também pro São Paulo. Então eu acho que o São Paulo vai escalar sub-11, só molecada. O Santos eu tenho essa dúvida ainda. Seria legal ganhar um clássico para aumentar a moral mesmo, né? Porque as exibições em clássicos, o Palmeiras deu uma melhorada, mas contra o Corinthians foi horroroso. Então, uma vitória para dar aquela lavada na alma, esquecer as exibições ruins nos últimos clássicos. E seria a primeira vitória em clássico do Gesualdo também, né? Sim. Tem um dado que veio desde o São Paulo. O Santos, mesmo com o São Paulo ano passado, não ganhou nenhum clássico fora de casa. O Santos só empatou, perdeu contra o Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Então, se o Santos ganhar sábado do São Paulo, vai quebrar um pequeno tabu, porque normalmente o Santos fora de casa
faz apresentações lamentáveis em clássico. Mais minutos o Jobson, eu tenho visto, né? Até a própria questão do Alisson estar fora contribuiu um pouquinho para isso. E tenho gostado do Jobson, apesar de entender que ele precisa melhorar ainda a marcação. E gostaria de ver novamente o Maddison em campo. Eu acho que o Maddison teve uma boa exibição contra o Mirassol e mostrou que tem potencial para, na minha opinião, para ser o dono da posição. Eu acho que é uma sombra ali de respeito para o Pará. Se mostra uma sombra de respeito. Gostaria de ver o Maddison novamente em campo. Também gostaria, uma opção que ele vai mais ao ataque, ele chega mais à linha de fundo, então ele dá uma outra opção pelo lado direito. E o Pará, como a gente viu contra o Delfim, ele fica um pouco mais, né? Mais resguardado na defesa. Agora o Maddison dá uma maior profundidade ao ataque, né? Coisa que o Pará não tem. O Pará ele é mais forte defensivamente, mas do meio para frente é praticamente inoperante. E como o Santos está sem o Marinho, o lado direito fica praticamente ali, fica meio que vago, né? O Sanches cai por ali e tudo, mas as principais jogadas acabam acontecendo pelo lado esquerdo mesmo. Contra o próprio Mirassol, os gols ali foram praticamente todos do lado esquerdo, né? As jogadas. Sim, e a gente não sabe, né? Mas quando o São Paulo talvez volte o Marinho, pode colocar o Felipe Aguilar, né? Que também tá voltando de lesão. Colocar esses jogadores que podem ser importantes na temporada para dar ritmo. O Marinho eu acredito que fica pelo menos no banco, né? Estão falando aí que ele deve ficar pelo menos no banco, mas seria muito importante pro lado direito. E eu acho que é um bom jogo aí pro Santos emplacar uma primeira vitória em clássico com o Gesualdo, viu? Confiante aí que dá pro Santos. É um jogo que confiante a gente sempre... Eu sempre confio que dá para o Santos vencer, mas ainda mais nesse clássico, né? O Santos aí pode, de repente, até contra o time misto do São Paulo. O São Paulo, nesses jogos assim, eu sinto que a molecada do São Paulo ainda sente um pouquinho o peso do jogo. Então acho que seria uma partida aí para o Santos emplacar uma primeira vitória em clássico no ano. Tem aquela história também, né? Aconteceu com o Abel em Vasco e Flamengo. São Paulo anuncia que vai escalar time sub-11, por exemplo. O Gesualdo vai ter coragem de escalar todo mundo? Porque daí cria uma responsabilidade do Santos ganhar o jogo. Se o Gesualdo escalar todo mundo. Então fica essa dúvida aí. Eu ainda acho que sim, porque eu sinto que o Gesualdo está muito preocupado em fazer o time da Liga, né? Criar um entrosamento. Bom, é isso, meus caros. Só vamos reforçar aqui sempre aquele nosso pedido para você, ouvinte, contribuir com a sua opinião, com a sua crítica, com sugestões de assuntos, para que a gente possa sempre produzir um conteúdo sintonizado com aquilo que a Nação Santista pensa, aquilo que a Nação Santista gostaria que a gente abordasse. E vamos reforçar então aí as redes sociais do podcast do Peixão com o Matheus. Fala lá, Matheus. Fala, Nação Santista. O podcast do Peixão está no Instagram, no Twitter. Estamos nas plataformas digitais aí com conteúdo sobre o Santos toda semana para falar do Peixão, na vitória e na derrota. Estamos sempre aqui. É isso aí. Longo, último recado aí pro torcedor santista. Agradecer o apoio de sempre da Nação Santista, agradecer pela audiência, a recepção muito boa do podcast e continuar, ver como vai ser o desempenho do Santos nos próximos jogos. Paulistão já está mais ou menos decidido, agora é pensar na Libertadores e fazer com que o time encaixe e volte a ter as boas atuações. É isso aí, Matheus, um último alô? Um abraço para a Nação Santista. O nosso podcast cada vez está tentando melhorar para vocês, está recebendo bom feedback da galera, comentários, críticas. E a gente espera que o Santos melhore, que o nosso programa ficar ainda melhor também. É isso aí, galera. Muito obrigado por todas as contribuições, muito obrigado aí por todas as mensagens, o incentivo, as contribuições da torcida santista, que isso é muito importante pra gente, é um feedback muito bacana, como o Matheus e o Longo bem disseram. Um grande abraço, até o próximo episódio, fiquem com Deus. Até mais.